A função horária do espaço S é uma função que relaciona um deslocamento espacial com o tempo t. Isto é, através desta função, é possível calcular a localização de um objeto em relação ao tempo de deslocamento. Uma característica física importante da função horária do espaço é que sua primeira derivada, isso aqui é importante a gente saber, entrega uma função que traduz a velocidade do objeto em relação ao tempo. O que significa isso? Então, nós temos uma função horária do espaço, tá? Em que se a gente fizer a sua primeira derivada, o resultado disso nos dá a velocidade do objeto em relação àquele determinado tempo. Já vamos compreender o que significa isso, tá? Então vejamos, nós temos aqui no nosso exemplo uma função, e essa função está dizendo o seguinte: sendo S em função de t, o que é que significa esse S? Esse S significa o espaço percorrido, certo? Por um velocista, nesse caso aqui, em uma pista retilínea de 100 metros, onde a unidade de tempo é em segundo. O que diz a nossa função? A nossa função está dizendo o seguinte, que o espaço, ou seja, o deslocamento dele, está em função do tempo. Ou seja, depois de 1 segundo, ele vai ter se deslocado uma certa distância. Depois de 3 segundos, essa distância será outra. E assim por diante, até que ele complete esse percurso todo, aí que está traduzido aqui em 100 metros. Tá? Então, depois de 3 segundos, ele vai ter percorrido uma distância. Depois de 5 segundos, ele vai ter percorrido outra distância. E assim por diante. Então, esta é a função que descreve o deslocamento que ele teve em função do tempo. Ok? Muito interessante agora a gente voltar aqui para analisar. Tá? Então, agora a gente vai compreender isso. Uma característica física importante da função horária do espaço é que sua primeira derivada entrega uma função que traduz a velocidade. O que significa isso? É a tradução desta partezinha aqui, ó. Se nós derivarmos esta função que diz que o espaço está em função do tempo, a derivada desta função nos dará a velocidade em função do tempo. Ou seja, depois de 1 segundo, qual será a sua velocidade? Depois de 3 segundos, qual será a sua velocidade? Então perceba, quando eu aplico somente esta função aqui, eu descubro o quanto ele andou. Se eu aplicar a derivada dessa função, eu vou saber exatamente a velocidade em que ele se encontra. Essa que é a nossa atividade que nós vamos fazer. Se nós aplicarmos direto aqui na nossa função, nós vamos descobrir o deslocamento que ele teve. Se nós derivarmos esta função, nós vamos descobrir a velocidade naquele instante. Ok? Agora nós vamos começar, nós vamos lá dar uma olhadinha nas nossas atividades, o que elas pedem, o que elas dizem. Certo? Pois bem, então vamos lá. Após 3 segundos da largada, qual será a sua distância em relação à partida? Então nós temos lá, ele deu aqui a sua partida, né? Saiu daqui, houve um deslocamento e ele quer saber exatamente aqui, ó, depois de 3 segundos, quanto ele andou. Voltamos lá para a nossa função, que está descrita aqui, e vamos analisar então. Percebam comigo, o S está representando o deslocamento.
ok? E o t está representando o tempo. Então, se eu quero saber qual é a distância, qual é o deslocamento após 3 segundos, essa função já resolve o meu problema. Então, eu vou pegar e vou substituir os valores. Percebam comigo aqui, ó. Então, o S, que está representando o deslocamento após 3 segundos, será quanto? Então, nós temos lá o tempo. Então, agora eu vou substituir no lugar do t, eu vou colocar o 3. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado mais 40, que vai multiplicar quem? Vai multiplicar o 3. Então, esse 40 vai multiplicar o 3. Tudo isso dividido por 5. Quando eu resolvo esse probleminha aqui, eu já vou achar o deslocamento. Então, vamos lá. Então, S em função do t, que nesse caso está representando por 3 segundos, vai ser: eu tenho uma potência, uma adição e uma multiplicação. Primeiro, resolvo a potência, depois a multiplicação e o último é a soma. Então, 3 ao quadrado fica 9, mais, agora a multiplicação, 40 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vai dar 120, certo? E o resultado aqui eu vou dividir por 5. Então, este S, depois de 3 segundos, vai ser igual a 129, tudo isso dividido por 5. Ok? Então, esse deslocamento após os 3 segundos será igual a... Então, 129 dividido por 5 vai dar igual aproximadamente aí, ele vai estar, depois de 3 segundos, 25,8 metros de distância em relação àquele, o deslocamento inicial. Na letra B, diz o seguinte: após 5 segundos da largada, qual é a velocidade nesse instante de tempo? Então, na letra B, nós não estamos querendo saber o deslocamento. E nós vimos que esta formulazinha aqui nos dá o deslocamento. Então, depois de 3 segundos, quanto ele se deslocou? Agora, na letra B, nós queremos saber a velocidade. Depois de 3 segundos, qual é a velocidade que esse corredor ele atinge, certo? Mas como nós vamos descobrir a velocidade? Nós vamos relembrar lá do enunciado que diz o seguinte, que ao fazer a primeira derivada desta função do deslocamento, eu vou encontrar uma função que me permite descobrir a velocidade em função do tempo. Então, eu preciso derivar esta função, que está representado aqui para nós por esse símbolo aqui. Tá? Então, vamos fazer a primeira derivada. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos fazer bem com calma, bem passo a passo, porque a partir do momento que eu descubro a derivada desta função, eu vou obter, então, a sua velocidade. Pois bem, então, vamos fazer aqui do ladinho. Puxar um pouquinho mais para cá. Jogar isso aqui mais para lá e pronto. A derivada dessa função, então, é S, o risquinho aqui ó, representa a sua derivada em função de t, eu preciso fazer, dividir ou separar esta minha função. Tá? Então, eu vou escrever como? Eu vou escrever assim, t ao quadrado sobre 5 mais 40t sobre 5. Então, escrever desta forma aqui ou escrever desta forma separado, isso é a mesma coisa.
E nós vamos separar justamente para conseguir visualizar melhor esta derivada, tá? Então, como é que eu vou fazer essa derivada? Então, a derivada em função de t vai ser igual. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu pego o expoente e passo ele multiplicando aqui na frente. E do expoente eu diminuo uma unidade. Certo? Olha aqui, ó. Mas qual é o expoente desse t? O expoente desse t é 1. Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, t elevado a 1 é t. Só que não precisa aparecer 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse expoente, vou passar ele multiplicando aqui na frente e o resultado vou diminuir de 1. Certo? Então, tanto o 2 quanto o 1, eles estão multiplicando. O 2 está multiplicando o t sobre 5 e o 1 está multiplicando o 40t sobre 5. Então, agora, o que vai acontecer aqui? Esse 2 é um número inteiro. E nós sabemos que o número inteiro sempre está sendo dividido por 1. Então, esse 2 vai multiplicar o numerador e esse 1 vai multiplicar o denominador. Aqui também é 1 sobre 1. 1 vai multiplicar o numerador e 1 vai multiplicar o denominador. Então, agora, 2 vezes t é 2t. 1 vezes 5 é 5. Agora, preste atenção nos expoentes. 2 menos 1 vai ficar quanto aqui? Vai ficar 1. Mais 1 vezes 40t é o próprio 40t. Olha aqui em cima. 1 menos 1. Ora, 1 menos 1 é 0. Tudo isso dividido por 5. Então, essa derivada em função de t vai ser igual a... Lembre-se, t elevado a 1 é o próprio t. Então, vai ficar 2t sobre 5. E agora aqui nós temos que prestar atenção, ó. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, t elevado a 0 vale 1. Por que isso é importante? Porque esse 40 está multiplicando o t elevado a 0. E se t elevado a 0 é 1, então é 40 vezes 1. Tudo isso dividido por 5. Agora chegamos ao final, ó. A derivada desta função vai ser igual a 2t sobre 5 mais 40 vezes 1 vai dar 40 e 40 divididos por 5 vai dar 8. E aí nós chegamos à nossa primeira derivada, tá? E olha aqui, ó. Agora nós vamos lá para cima e vamos relembrar, ó. A primeira derivada da função desse deslocamento é a própria função da velocidade. Então, isto significa dizer que, para nós calcularmos a velocidade em função de t, basta fazer o quê? 2 vezes o tempo dividido por 5, adicionado com 8. Gente, qual é o tempo nesse caso aqui, ó? Vamos relembrar que este tempo é igual a 5 segundos. Então, o t, nesse caso aqui, vale quanto? O t vale 5. Agora ficou fácil, né? Vamos substituir. Então, a velocidade, quando o tempo é 5 segundos, vai ser igual a 2 vezes o t, que nesse caso é 5, dividido por 5, adicionado com 8. Então, esta velocidade, após 5 segundos, vai ser 2 vezes 5, 10, dividido por 5, mais o 8. Então, a velocidade, depois de 5 segundos, 10 dividido por 5 é 2, e 2 mais 8 vai ser 10. Neste caso, então, 10 metros por
segundo. Após 5 segundos, a velocidade é 10 metros por segundo. Pronto, encontramos aqui a velocidade nesse instante. Na letra C, está pedindo qual a velocidade ao cruzar a linha de chegada. Pois bem, vamos relembrar então a fórmula. Qual é a fórmula da velocidade em função do tempo? A fórmula da velocidade em função do tempo é dada por 2 vezes o t sobre 5 mais 8. Então, vamos colocar aqui, ó. 2 vezes o t sobre 5 mais 8. Mas para saber a velocidade, eu preciso saber qual é o tempo. Como é que eu vou fazer para descobrir esse tempo aqui? Eu sei que o espaço percorrido por ele, lá do enunciado, ele diz que ele vai percorrer 100 metros, certo? Então, para que eu consiga determinar esta velocidade ao cruzar a linha de chegada, primeiro eu tenho que saber quanto tempo ele demorou para percorrer isso. E para saber o tempo, eu vou usar uma informação importante, que eu sei que o comprimento da distância percorrida por ele é de 100 metros. Então, nós vamos relembrar aqui qual é a fórmula lá atrás que me diz o deslocamento em função do tempo vai ser igual. Vamos pegar a nossa fórmula novamente, ó. É t ao quadrado mais 40t sobre 5. Então, aqui, t ao quadrado mais 40t sobre o 5. Certo? Destas informações aqui, a única coisa que eu sei é aquela que se refere ao deslocamento. O deslocamento são exatamente os 100 metros. Perceba, vou substituir nessa fórmula aqui para descobrir o tempo que ele demorou para atingir os 100 metros e depois, nesse tempo, eu substituo na fórmula da velocidade e consigo determinar qual é esta velocidade que ele percorreu aí, né, quando ele chegou na linha de chegada. Então, vamos substituir aqui. Vamos colocar aqui, ó, 100 igual t ao quadrado mais 40t sobre 5. Quero que você perceba que esse 5 que está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, nós teremos 5 vezes 100, 500, igual a t ao quadrado mais 40t. O que nós temos aqui é uma equação de segundo grau. Agora, como é que nós resolvemos uma equação de segundo grau? Vamos ter que relembrar lá da fórmula de Bhaskara. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é igualar a zero. Então, esse 500 que é positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar assim, ó, t ao quadrado mais 40t, o 500 que era positivo passa negativo, igual a zero. A partir deste momento aqui, eu tenho uma equação de segundo grau que eu vou utilizar a famosa fórmula de Bhaskara para resolver. Relembrando, o valor de A é o número que está na frente do t ao quadrado, então é 1. O B é o número que está na frente do t, que é o 40. E o valor de C é esse negativo 500. Vamos lembrar da fórmula de Bhaskara, então. Então, será o quê? Esse valor de t que eu estou procurando será menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tudo isso dividido por 2. Agora eu vou pegar os valores e vou substituir aqui. Então vamos lá.
menos b, então vai ficar menos 40 mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então vai ser 40 ao quadrado menos o 4 vezes o a, vezes o valor de c, que nesse caso é negativo 500. Só vamos aumentar aqui a nossa raiz. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, na verdade, lá em cima, né? 2 vezes o a. Como o a vale 1, então aqui, na verdade, é 2 vezes o 1. Vamos continuar para cá a nossa continha. Então, nós vamos ter menos 40 mais ou menos a raiz quadrada de, deixa aberto aqui, 40 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. 10 vezes 10 é 100, então acrescenta 2 zeros. Menos 4 vezes 1 vezes 50. Menos com menos, lembrando que tem que multiplicar aqui primeiro. Então, menos com menos vai ficar mais. E 4 vezes 500, 5 vezes 4 é 20. Acrescentando 2 zeros. E aqui embaixo, 2 vezes 1, que vai ficar igual a 2. Continuando aqui. Vou puxar aqui para baixo, ó. Então, vai ficar menos 40 mais ou menos a raiz quadrada de 1.600 mais 2.000. Então, nós teremos 3.600. Raiz quadrada dividida por 2. Então, eu tenho menos 40 mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 3.600? A raiz quadrada de 3.600 é 60, né? Então, aqui a raiz quadrada de 3.600 é 60. 60 vezes 60, 3.600. Tudo isso dividido por 2. Agora, nós vamos chegar a duas conclusões aqui, ó. Tá? Por isso, nós vamos utilizar esse mais e esse menos. Numa, eu utilizo mais. Então, eu vou ficar aqui com menos 40 mais o 60 dividido por 2. E na outra conclusão que eu chego, eu vou ter menos 40 menos 60 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar igual. Se eu devo 40 e tenho 60, então me sobram 20. E 20 dividido por 2 vai dar igual a 10. Perceba, menos 40 com menos 60 vai dar menos 100. Dividido por 2, o resultado vai dar negativo 50. Agora a pergunta é, qual dos dois valores eu vou utilizar? Eu quero que vocês compreendam que o que nós estamos querendo saber aqui é o valor de t, ou seja, é um tempo, e o tempo sempre será positivo. Então, isso já descarta essa segunda. Não existe tempo negativo 50. O tempo é positivo. Isso quer dizer que ele vai percorrer aqueles 100 metros em 10 segundos. Esta é a nossa resposta, certo? Então, ele vai percorrer os 100 metros em 10 segundos. Agora, volta aquilo que a gente estava procurando antes. Afinal, qual é a velocidade que ele atinge ao cruzar a linha de chegada? Eu sei agora que o tempo dele é 10 segundos. Então, eu vou substituir. Onde tiver o t, eu vou substituir por 10. E aí sim, eu vou determinar então esta velocidade. Só vou separar aqui as nossas contas e vou continuar. Então, a velocidade, quando o instante é 10 segundos, será 2 vezes o tempo, que nesse caso é 10, dividido por 5 mais 8.
depois de 10 segundos, 2 vezes 10, 20 dividido por 5 mais 8. E agora é continha básica, né? Então, esta velocidade depois de 10 segundos vai ser igual a 20 dividido por 5 é 4, 4 mais 8. Então, esta velocidade depois de 10, no instante 10 segundos, será de 12 metros por segundo. E aí nós encontramos a velocidade quando ele cruza a linha de chegada, depois de ter percorrido 100 metros em 10 segundos.